Olá, tudo bem? Meu nome é Rubens e, juntamente com a professora Araci, nós orientamos o José Carlos de Figueiredo Carneiro na elaboração do seu TCC, que versa sobre os aspectos tributários no processo de reforma de pneus. Para desenvolver, né, esse trabalho, sabe-se que no Brasil há uma alta carga tributária, né, e muitas vezes é complicado nós sabermos quais são os impostos que incidem sobre cada uma das atividades desenvolvidas pelas empresas, né? Então, esse processo nasceu justamente da inquietude do discente para saber quais eram os impostos, tributos, taxas que incidiam em todo o processo de reforma de pneus. Então, devido a essa variedade, esse setor é pouco explorado. Ao consultarmos, né, os anais dos congressos, USP de Contabilidade, Alpiconte, Anampad, verificamos que há poucos trabalhos que foram desenvolvidos nessa temática. Então, inquietude do discente, poucos trabalhos desenvolvidos, né? Então, a gente foi pesquisar em revistas especializadas, bem como nas associações dos reformadores de pneus, para que pudéssemos ter mais informações que subsistem a relevância e desse uma justificativa de por que é interessante fazer essa pesquisa. E verificou-se que o Brasil é o segundo país que mais reforma pneus no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos, né? Gera 250 mil empregos, né? Somente nesse setor e envolve mais de R$ 1 bilhão somente no recolhimento de impostos. E o processo de reforma de pneus, justamente, ele faz o quê? O pneu, quando ele vai, devido à grande quantidade de uso, né, de caminhões, principalmente de caminhões, flotas de ônibus, ele vai perdendo a aderência e isso pode causar acidentes. Então, as empresas, elas, ao invés de comprar novos, elas têm um processo de recapagem, né, um processo de reforma de pneus, e que isso torna até 75% mais barato que a aquisição de um pneu. É bem interessante isso. Agora, claro que a empresa não pode fazer infinitas reformas de pneus, né? Há uma certa quantidade que depende de todo um processo, aí já vai mais para a parte operacional da reforma de pneus e que não vai ser em foco aqui nessa pesquisa. Então, é bem interessante como é que está configurado esse setor. Então, devido a isso, poucos estudos desenvolvidos, né, no setor de relevância, né? Então, o objetivo desse artigo foi justamente verificar quais são os tributos incidentes na atividade de reforma de pneus e analisar justamente os aspectos tributários nas atividades de restauração de pneus, né? Para poder desenvolver o trabalho, orientamos o aluno que, devido a um caráter prático, né, a vivência dele no escritório de contabilidade, ele deveria unir o que ele aprendeu em sala de aula, e bem como em pesquisas acadêmicas, mesmo que poucas, que já trabalharam sobre essa temática. Então, achamos interessante ele ter noção, né, no referencial teórico sobre a legislação tributária, que é algo, se você vai estudar, né, os aspectos tributários, você precisa saber as leis, os decretos que estão envolvidos, os tributos em si, né, quais são os tipos de tributo, as incidências, os fatores geradores, os regimes de tributação, porque não é somente a tributação das empresas, mas o regime de tributação na quais elas podem ser encaixadas. A contabilidade em si, tributária, porque esse é um trabalho voltado mais para a área contábil, então quais seriam as obrigações fiscais, acessórios que estariam envolvidas, bem como os incentivos fiscais, que muitas vezes são oferecidos para determinados setores e que pretende-se verificar se há incentivos fiscais ou não, né, em qualquer uma das esferas, seja estadual, federal ou municipal, que envolvem esse setor. Quanto à metodologia, é uma pesquisa descritiva, porque justamente visa
né, fazer coleta de dados e fazer essa análise descritiva, uma abordagem qualitativa. Os procedimentos vai ser documental por quê? Porque foi acessados os sítios eletrônicos dos governos estaduais, federal e municipal, que no nosso caso aqui desenvolvemos no estado do Ceará, porque é um dos maiores estados em desenvolvimento do país, e Fortaleza é a quinta maior capital de todo o Brasil, e como incidem postos estaduais e municipais, escolhemos o estado do Ceará e a cidade de Fortaleza, né? Além desses aspectos, né? Por ser onde o aluno tinha o acesso aos dados. E quanto à finalidade, pesquisa básica, lembrando que foram pesquisados nos sítios eletrônicos no decorrer desse ano, então foi os aspectos aqui envolvidos são relacionados ao ano de 2020, envolveu palavras-chave como planejamento tributário, reforma de pneus, palavras que poderiam ser associadas a justamente ao que está sendo pesquisado. Então, aqui, né, o ISS, né, Imposto sobre Serviços, é um imposto municipal, né, mais relacionado à restauração de pneu realizada por encomenda do usuário final. Isso quer dizer o quê? A pessoa vai lá, pede para recapar, então a empresa renovadora de pneus faz somente uma prestação de serviços. Então, incide somente o ISS, está previsto na Lei Complementar Municipal, e para o município de Fortaleza, incide 5% sobre o valor do serviço. Já o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né, é justamente quando a empresa adquire, né, ou tem intenção de fazer a comercialização, né, não tem substituição tributária, e para o estado do Ceará envolve 18% a sua lei interna e interestadual é 12%. E há uma recuperação do ICMS pago na entrada. Lembrando que aqui é uma síntese do que está sendo exposto lá no artigo, em que a gente procurou, além de associar quais são os impostos, né, os tributos, que são incidentes em cada um dos, né, que você pode fazer a recapagem, você pode fazer a industrialização, você pode fazer a comercialização ou somente a prestação de serviço. A gente procurou associar cada um dos serviços que podem ser desenvolvidos no processo de reforma de pneus, procuramos associar com exemplos práticos para que pudesse facilitar o entendimento do leitor, o entendimento de quem estava fazendo, né, que é um processo construtivista em que ele precisa expor o conhecimento e procurar também esse conhecimento, no caso do autor, José Carlos. Então, aqui a gente está apresentando de forma resumida. O IPI, né, que trabalha justamente quando você faz esse processo de industrialização visando a comercialização, né, está previsto aqui já um artigo, é um decreto federal, né, o decreto 7.212, né, do ano de 2010, e o IPI incide 15% para automóveis pequenos, por isso que há pouca reforma de pneus para automóveis pequenos devido à alta taxação. Já o IPI para ônibus, caminhão, máquinas e tratores é somente 2%, em que justamente envolve um custo muito maior, né, no processo de aquisição de novo, por isso que gera mais de 7 bilhões de reais somente de economia, né, devido a esse 75% de um pneu, né? Quando, ao invés de você comprar um pneu novo, quando você manda reformar, você tem uma economia de 25%, né? Por isso que custa 75%. E os regimes de tributação, você tem um simples nacional, né? Isso aqui vai depender da forma que do faturamento. E aqui a gente entra justamente o RPJ, o CSL, PIS, COFINS, todos dependendo do enquadramento, né? Isso aí a gente procurou que o discente fizesse, dependendo do enquadramento que a empresa, né, de faturamento, ele vai se enquadrar no melhor, né? No melhor regime, geralmente é no lucro presumido ou lucro real simples nacional. Depende do faturamento, aí entra os aspectos para poder ser feito todo o trabalho de melhor escolha do regime de tributação. Com isso, né, apresentando bem en passant aqui,
a gente procurou demonstrar quais são os aspectos tributados no processo de reforma, né, de pneus, buscando apresentar e analisar a incidência e, né, justamente despertar um interesse no processo de pesquisa sobre essa área, né, tanto envolvendo custos como envolvendo outros aspectos, devido a essa área ser pouco pesquisada no nosso mundo acadêmico. Com isso, obrigado pela atenção e aguardo vocês na leitura do nosso artigo. Até mais.